Meus amigos, o Bruno Henrique está chegando a 350 jogos pelo Flamengo. Bruno Henrique vai chegar a 350 jogos pelo Flamengo. São 89 jogos com 15 dobletes e 3 hat-tricks, tá? Gols em 89 jogos, tá? Gols em 89 jogos com 15 dobletes, ou fazendo 2 gols, e 3 hat-tricks, tá? O adversário que ele mais enfrentou foi o Fluminense, 25 jogos. Tem 188 jogos no Brasileirão, 58 gols e 20 assistências, 183 jogos no Maracanã, 62 gols e 28 assistências, tá? Então, o Bruno Henrique, esses são os números dele, chegando aí a 350 jogos pelo Flamengo, e se Deus quiser, vai voltar a entrar numa boa fase para ajudar o nosso Mengão em 2026. Ele já deixou claro que não é a posição que ele prefere jogar ali no ataque. Eu acho que o Bruno Henrique rende muito mais ali na esquerda e tudo mais. Cara, ele já deixou claro, não é a posição preferida dele jogar ali de atacante, né? Mas ele faz gol. Ele justamente jogando pela esquerda é a posição que ele mais faz gol, né? Ele vem da esquerda ali, ele acaba que ele consegue participar muito melhor. Sinceramente, eu tenho visto muitas críticas ao Pedro, ao Bruno Henrique, mas as pessoas não estão analisando também o posicionamento desses jogadores, ou se o jogador vem de uma lesão, né, no caso do Pedro. No caso do Bruno Henrique é muito mais, eu entendo ser muito mais posicionamento. Eu acho que o jogador, óbvio, né, não está rendendo o que a gente espera, mas e se ele jogar, né, ele for uma opção ali para entrar, mesmo que no segundo tempo, na posição que ele está acostumado? Entra só no segundo tempo, mas na posição que ele está acostumado, né? Talvez seja a melhor solução para ele. Com relação ao Pedro, cara, eu vi o Mauro César falando e concordo muito com o que o Mauro César falou sobre os ataques que estão fazendo ao Pedro, como se ele fosse um bagre, como se não tivessem contando os dias para ver se dava tempo dele jogar a final da Libertadores, né? Muito bem, foi muito bem o Mauro César falando sobre isso. Todo mundo queria ver o Pedro na final da Libertadores. Estavam, Pedro com o braço fraturado, vai dar tempo, não vai? Aí o Pedro volta, já sofre uma lesão, e dá tempo ou não vai? Né? Questão muscular, será que ele consegue? Vai ser relacionado. Todo mundo queria o Pedro na final da Libertadores. É porque ele é um bagre? Não, é porque ele é bom. É porque todo mundo sabe a capacidade dele. Agora está todo mundo falando como se o Pedro fosse um cone, como se o Pedro fosse um jogador horroroso, negociável, descartável. Não dá pra gente entender o que está acontecendo, o que as pessoas querem. Gente, de verdade, o Paquetá, em 2 jogos que ele fez na volta ao Flamengo, já estão falando que o cara não serve. O Felipe Luiz, depois de ganhar tudo em 2025, estão falando que o cara não serve, já estão pedindo a cabeça do cara. Gente, vamos ter calma. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, que ansiedade é essa? Tem que tomar um remedinho, não é possível. Tem que melhorar? Tem que melhorar. O Pedro pode ser melhor? Pode ser melhor. A bola também não está chegando. A bola não está chegando no Pedro. Todo mundo aqui conhece a qualidade do Pedro. Pelo amor de Deus. Não vamos criar um problema onde não tem. A bola começando a chegar, ele vai voltar a marcar, ele vai voltar à sua melhor fase. O Felipe já falou que quer, já deixou claro que quer uma opção diferente do Pedro, com mais mobilidade, tudo mais pressão e tal, para ter 2 opções no ataque. Mas isso não descarta. Cara, as pessoas estão descartando o Pedro como se ele fosse um bagre, como disse o Mauro César. Isso é inadmissível. Isso é inaceitável. Onde nós vamos parar? Que loucura é essa, gente? Pelo amor de Deus. Eu fico impressionado, cara. Parece até que o cara nunca jogou bola no Flamengo. Parece que o cara nunca provou que ele é um jogador de alto nível, tá? Olha só, segundo o GE, a CBF planeja debater sobre a diminuição do número de times rebaixados de 4 para 3 no Campeonato Brasileiro. Tá? A solicitação foi de alguns clubes do Brasileirão. A entidade, por sua vez, também pretende debater sobre o uso do gramado sintético e o limite de jogadores estrangeiros. Neste momento, cada equipe pode relacionar para a partida 9 atletas de fora do Brasil. Isso sim pode afetar muito o Flamengo, que tem muito jogador estrangeiro. O rebaixamento diminuiria para 3 times e também os que vão subir na Série B para 3. Eles já estão mudando o que a gente falou aqui nesse vídeo, também a gente falou antes aqui nas nossas redes, né? Que
agora vai ter playoff, né? Sobem dois diretos, dois primeiros diretos na Série B, e tem playoff para as outras, os outros, terceiro, quarto, quinto e sexto fazem playoff para subirem dois. Isso aí pode ser um playoff para subir um, se isso for aprovado, tá? E aí sobem três e descem três. E aí também vão debater o fim aí do gramado sintético, ou um gramado híbrido no máximo. Tudo isso pode cara, a gente pode ter mudança geral, né, no Brasileirão, no futebol brasileiro. E a questão de poder relacionar 9 jogadores estrangeiros pode diminuir também, voltar para 7, tá? Tudo isso é possível, todas essas mudanças podem acontecer ainda, tá certo? Olha, a gente tem aqui uma informação para a gente fechar o nosso vídeo, que o Flamengo segue em busca de um centroavante mais móvel na reta decisiva da janela, tá? Preferência é por empréstimo com opção ou obrigação de compra, segundo o GE. Tá? Nas últimas semanas, o Flamengo intensificou o monitoramento do mercado em busca de um centroavante. A gente falou até que o Flamengo tem feito propostas e tudo mais. Procurou o Evanilson, lá do Bournemouth, né? Ofereceu 30 milhões de euros, os caras não querem mais. Então a comissão técnica do Felipe Luiz procura um atacante mais móvel, capaz de atacar a profundidade, explorar espaços em velocidade, fazer movimentos de facão e pressionar a saída de bola adversária. Tá? A gente já falou sobre isso, inclusive. A possível contratação é tratada como uma oportunidade de mercado e não como prioridade imediata. Tá? Eles estão procurando essa oportunidade de mercado. O principal entrave envolve o custo da operação e o encaixe no modelo de jogo. Preferência da diretoria por empréstimo, como eu falei, e com um jogador já pronto para a função e com opção ou obrigação de compra ao final do vínculo. O Flamengo, então, buscando essa oportunidade, e vale a gente falar que jogador que tem gol, jogador que faz muito gol, está muito caro no mercado. Time misto, não sei quem vai jogar, então ninguém sabe ao certo quem é que vai para campo, mas o que se sabe é que ele vai priorizar os que estão bem fisicamente, né? Mostrando que realmente ele chegou à conclusão que o problema é muito mais físico do que qualquer outra coisa. Embora eu acredite que também tem a necessidade de um entrosamento, né, do time estar bem taticamente, o Flamengo não cria, a bola não chega. Tive conversando com algumas pessoas que me falaram que realmente isso está afetando os jogadores estão incomodados, não estão conseguindo, inclusive, curtir um pouco da sua vida pessoal, porque estão incomodados com a fase. Isso é importante, tá? Se por um lado o torcedor pode, a gente mesmo comenta, pode achar que os caras parecem que estão sem vontade, o time não é o mesmo em 2025, mas isso está incomodando eles. A Raíza deve ter a mesma informação, os jogadores estão bem incomodados com a situação, essa sequência de derrotas e, na verdade, 4 jogos sem ganhar, e eles querem botar um fim nisso, de qualquer forma. Então, o Flamengo espera que essa virada venha o mais rápido possível, que os jogadores aí possam reverter isso daí. E ontem eu estava acompanhando a live da Raíza e ela falando da questão do Samuel Lino, também a gente falou aqui na Placar sobre ele de repente atuar numa outra posição, o próprio Emerson Royal entrar no decorrer do jogo e começar o jogo quem realmente está bem, evitar certas situações, embora tenha gasto muito dinheiro no Royal e no Samuel Lino, eu acho que você pode evitar certas situações para fazer com que aquilo ali funcione, né? A outra questão importante da gente falar é que o Flamengo segue monitorando uma oportunidade de mercado para contratar ainda um atacante nessa janela. Embora o Flamengo tenha definido que não vai gastar em contratação valor alto nesse momento. Tanto que o que essa fonte ligada à diretoria me passou é que aquela proposta que surgiu aí, que muita gente inclusive acha que pode ser cortina de fumaça por causa do mau momento, não sei se a Raíza pensa igual, mas, por exemplo, essa questão do Evanilson, muito mais para chamar os holofotes para cima dessa notícia e esquecer um pouco o restante, porque muita gente considera que é difícil, né, Raíza, tirar o jogador de lá, até porque eles gastaram 37 no total milhões de euros, se não me engano, 30 mais 7, não sei se você tem alguma outra informação, eu acho que é isso. Então, como eles gastaram muito na contratação do Evanilson, não seria fácil tirar ele de lá. Então, o que essa fonte me falou é o seguinte: realmente estávamos interessados nele, fizemos uma proposta, mas essa proposta já não era para agora, era uma coisa já visando o meio do ano, até porque eles só vão liberar ele no final da temporada europeia, se isso acontecer, porque eles contrataram o Ryan e tudo mais. Então, o que essa pessoa me falou é que o Flamengo está buscando essa oportunidade para contratar agora um atacante, mas que para gastar dinheiro de verdade somente no meio do ano.
Sinceramente, essa mesma pessoa, quando eu falei, eu fiz essa pergunta, Raíza, você realmente acredita que ia tirar por 30 milhões de euros o Evanilson do Bournemouth? E essa pessoa falou assim, não, mas não custa a gente sondar, a gente fazer uma proposta até para entender o quanto eles querem. E eu falei assim, quanto você acha que eles iam querer? 50, 60, porque a resposta que eu tive, 50, 60 milhões de euros, até porque eles não têm o costume de fazer um negócio para ganhar pouco ou para ter prejuízo, tá? Então eu acho que é difícil, tá? É difícil, eu não sei se tem um jogador disponível no mercado para vir agora, até mesmo o Marcos Leonardo já falaram que deve continuar até o final da temporada lá, e seria meio do ano aqui. O Flamengo segue buscando esse nome, não sei se vai encontrar, mas é um negócio muito difícil. A Raíza falou muito bem ontem, tanto na live dela quanto na placar. Jogador que tem gol, tá caro, né, Raíza? Jogador que tem gol custa caro, mas o Flamengo não está buscando propriamente dito um jogador que tenha gol. O Flamengo está buscando um atacante que tenha características muito restritas, né? O Flamengo quer. Nem se fala, quando você pergunta qual é a característica do atacante que você quer, a primeira característica que se fala não é nem gol. É ataque à profundidade, capacidade de fazer pressão grande na saída de bola do adversário e mobilidade. A grande questão é a seguinte, um elenco ele não vai ser totalmente montado de jogadores que custam 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, 30 milhões de euros. Um elenco inteiro de um time, ainda mais uma equipe brasileira, que seja o Flamengo, que seja o Palmeiras, ele não vai ser montado só com jogadores milionários. Ele vai ser montado com jogadores da base. Cadê a base do Flamengo? Não tem um atacante na base do Flamengo que possa ser utilizado? Se não tem, tem algum problema na base do Flamengo. O que está acontecendo com a base do Flamengo? Se não consegue oferecer Muniz, nem opções... O último bom de verdade foi o Muniz, não é? Foi o Muniz. Não, o Alacian eu acho bom também. O Alacian eu acho bom. Está sendo negociado com o Red Bull Bragantino. Mas a questão ali do Alacian vai para outras situações, né? Todo mundo entende que o melhor para o Alacian é uma saída do Rio de Janeiro nesse momento. Mas isso também é um trabalho do clube. O trabalho do clube também é na formação do atleta e do cidadão. Enfim. Então, o elenco não é só montado por esses jogadores de 15, 20, 30 milhões de euros. E aí, muito se fala de scout. O discurso mudou no Flamengo, né? O discurso agora é que no patamar financeiro que o Flamengo está, o scout é irrelevante nesse momento. Discordo 100%. Eu acho que o Flamengo, justamente por estar num patamar financeiro como está, pode, mais do que outras equipes, apostar e até errar em algumas apostas. Tá? Trouxe lá o Juninho, não foi uma boa aposta, é verdade, mas também não teve muitas oportunidades, não teve uma sequência, não deu para ver realmente. Os jogos que ele entrou, ele até ajudou o Flamengo. Todas as vezes que ele entrou em campo, ele chegou a ajudar o Flamengo. Mas assim, o Flamengo precisa de um atacante e na minha opinião, não é só um atacante com essas características. O Flamengo precisa de um atacante também para brigar por posição com o Pedro. Porque quem briga por posição com o Pedro é o Bruno Henrique. E o Bruno Henrique já falou, inclusive, que não quer jogar de 9. Ele não gosta de jogar de 9, não se sente confortável de jogar de 9, já falou isso publicamente, e tá lá o Bruno Henrique de novo jogando de 9. O Gabigol saiu do Flamengo no final de 2024. Passou 2025, estamos na terceira janela desde que o Gabriel saiu, e o Flamengo não conseguiu trazer pelo menos um atacante que brigue ou incomode, né, o Pedro ali por posição. Quer um jogador específico. Entendo que quer um jogador específico. Mas não pode ficar só refém de querer esse jogador especificamente pronto, sendo que você precisa ter opções ali no ataque, porque seus atacantes, seus camisas 9, além do Pedro, são Bruno Henrique e Gonzalo Plato. Bom, gente, bota aí na tela a rodada aí, Papa, pra gente ver. Porque tem esse jogo. O jogo amanhã é importante do Flamengo, ou não é importante, Papa? Pro Vasco Tu tá maluco, né, cara? É importantíssimo, você tá louco. É o jogo, é o jogo do ano até o momento. Fala, Raíza.
Não, só para antes da gente entrar nesse tema do jogo, só para passar uma informação aqui rapidinho, que é sobre o Alan, né? Uma informação que também interessa o Vasco. O Alan não está nos planos do Flamengo. O Flamengo já deixou isso muito claro para o staff dele. O staff dele está procurando realocá-lo em algum lugar. Tentou ali no São Paulo, mas o Flamengo exige uma compensação financeira. E aí o São Paulo não tinha dinheiro para essa compensação financeira. O Corinthians procurou o Alan também, depois do que aconteceu com o Alisson, intensificou essa procura, né? O Corinthians tentou contratar o Alisson por empréstimo, mas não tinha lá 1 milhão para pagar. O Flamengo fez um pedido por uma compensação financeira, e aí o Corinthians também não avançou, pelo menos até o momento, com alguma proposta. O staff do Alan conversou com o Vasco, tá? A informação que eu tenho é que isso partiu mais do staff do Alan, não foi algo que partiu da diretoria do Vasco. Eles entendem que o Fernando Diniz conhece bem o Alan, gosta do Alan, e inclusive é o mesmo staff. O staff do Alan e o staff do Fernando Diniz é o mesmo staff, tá? E acho então, que é o mesmo do Brenner também, se eu não estou enganado, não é? É o mesmo do Brenner. Então houve uma conversa ali, a informação que eu tenho é que foi perguntado para o Fernando Diniz se ele não gostaria de ter o Alan, e o Diniz falou que gostaria, que gosta do jogador. Sexta-feira não tem uma notícia boa, porra. Os caras querem acabar com a notícia semana, porra. Calma. Mas calma aí. Calma, galera. Sabe o que eu lembrei agora, né? Do Chaves dos dois lados da mesinha. O meme do Chaves dos dois lados da mesa. Fala aí, Raíssa. Calma, Garone, ele não vai mais. O Vasco não pretende avançar pelas condições financeiras. Obrigado, arcar Vasco. com o salário do Alan, que é um salário considerado muito alto pro Vasco nesse momento, e o Flamengo, que é uma compensação financeira para liberar o Alan por empréstimo, algo que o Vasco também não pensa em pagar. Quer dizer que o mesmo staff do Brenner é o staff do Diniz, né? O do Alan também é o mesmo. E o Diniz queria, mas é que o Vasco não vai... Tá bom, e tem uma informação nova aí, tá? Uhum. Fala, Papa. Tem informação nova. O São Paulo voltando a aparecer como interessado, como possível destino do Alan. Vamos, meu tricolor. O Flamengo deve propor aí, há uma negociação, tá? E o Flamengo deve propor uma prioridade de compra do Marcos Antônio no meio do ano, caso o São Paulo decida negociar o jogador, o Flamengo ter uma prioridade para comprar o Marcos Antônio pelo mesmo valor que chegar. Por exemplo, chegar 12 milhões de euros pelo Marcos Antônio no meio do ano, no clube de fora. O Flamengo tem o direito de botar 12 milhões e levar o Marcos Antônio, ok? O Flamengo quer essa prioridade do São Paulo. Em troca disso, o Flamengo empresta com opção de compra, ou vai definir lá exatamente o quê, o Alan ao São Paulo. Então o Flamengo prefere, nesse momento, negociar o Alan com o São Paulo, tendo uma prioridade de compra futura do Marcos Antônio. Tá? Isso é informação também importante da gente trazer. O Vasco também prefere. Bota aí na tela, bota a rodada aí na tela, galera. Bota aí a rodada na tela. O Botafogo também joga. O jogo do Botafogo é domingo, 6 da tarde, em São Januário. O Botafogo já classificado. O Botafogo vai com time reserva, Bandeira? Talvez até mesclado sub-20 com reserva. Muito bom. O Botafogo vai focar muito na terceira rodada do Brasileiro contra o Fluminense, na quinta, dia 12. E na semana seguinte tem o Nacional Potosí pela pré-Libertadores em Potosí. Então esse jogo contra o Vasco é importante pro Vasco. O Botafogo tem que se preservar. O Marçal já se machucou no jogo contra o Fluminense, mas ele pode perder a primeira colocação. Não, mas eu creio que o Botafogo não esteja tão preocupado com isso no momento. Ok, mas tudo bem. Mas só quem quiser prestar atenção em Campeonato Carioca, não é indiferente ficar primeiro ou segundo. O Botafogo pode pegar o Flamengo, por exemplo. Se for segundo, ele pode pegar o Flamengo em terceiro, ou vice-versa. Isso aí pode mudar. Mas o brasileiro tem prioridade e a Libertadores também, ainda mais para um clube que não pode contratar no momento. Não acho que pro Botafogo ganhar Campeonato Carioca nessa situação seja tão desprezível assim, não, tá? Não, mas é porque tem a Libertadores ali na portinha. Tá na boca pra acontecer. E é um jogo praticamente perdido mesmo com os titulares também, né, Bandeira? Tem que convenhamos. Quanto foi o último jogo? Eu esqueci. Convenhamos. Eu esqueci quanto foi, rapaz. Em São Januário, convenhamos que em São Januário. Último vale em São Januário, eu lembro de um 4x0. São Januário, eu lembro de um 4x0 bonito. Mas foi a última rodada, não tava valendo nada. Mas o 3x0 Botafogo ano passado também foi bonito. Mas
Mas olha aqui, ó, bom senso da federação, pelo menos a televisão também deve ter participado nisso, de botar os 4 jogos com interesses ali coletivos, né, ao mesmo tempo, no mesmo horário amanhã. Vai ser divertida essa parte da rodada, né? Portuguesa e Nova Iguaçu, Bangu e Boa Vista, Flamengo e Sampaio Correia, Volta Redonda e Madureira. O mapa da mina para o Flamengo classificar. É bem simples até. É ganhar o seu jogo com o Sampaio Correia e um dos outros 3 resultados tem que dar certo para ele. Por 2 gols. Ganhar por 2 ou 3 gols. 3 gols é o ideal. 2 gols, pelo menos. Mas assim, se ele ganhar do Sampaio Correia e o Boa Vista perder do Bangu, o Flamengo entra. Sim. Se o Flamengo ganhar o jogo dele, qualquer placar, e o Madureira perder do Volta Redonda, o Flamengo entra. Eu tô enganado. O Madureira tem negócio do saldo, parece. O Madureira é que o Flamengo tem que tirar 2 gols de saldo. Mas, assim... O Flamengo não vai ganhar de 1-0 do Sampaio Correia no Maracanã, Papa. Desculpa, eu tô até desprezando esse detalhe do saldo, porque esse jogo não vai ser 1-0, cara. Esse jogo não será 1-0. Vai ser 1-1. Olha a classificação ali, ó. O Sampaio Correia tem que se livrar da quadrangular do rebaixamento também. O Sampaio Correia precisa do o Sampaio Correia vai com tudo pra dentro de Carrascal, Samuel Lino, Arrascaeta. Mas o Flamengo vai titular? O Flamengo vai titular Vai amanhã? titular, Papa, amanhã? Não, eu tava falando aqui com a Raíza sobre isso. Mas vai jogadores que estão bem principal, fisicamente, não quer dizer que vai titular. Sim. Pra mim vai um time até melhor, tá? Vai um time até mais Qual deve ser o time, Raíza? Não, eu tava falando aqui com a Raíza sobre isso. Mas vai jogadores que estão bem fisicamente, assim. não quer dizer que vai titular. Sim. Pra mim vai um time até melhor, tá? Vai um time até mais qual deve ser o time, Raíza? Cara, eu acho que provavelmente o Flamengo vai com o Rossi, deve com o Varela. Na zaga pode ganhar uma chance o Vitão. Acho que é boa a chance do Vitão entrar em campo. Com o Léo Ortiz, o Ayrton Lucas deve ser utilizado depois de toda essa sequência do Alexandro. O Everton Araújo deve jogar ali no meio campo. Everton Araújo, pode ser que o Jorginho volte. Pode ser que o Jorginho volte, né, até para pegar ritmo, tá precisando pegar ritmo. Jogou muito pouco. E aí você deve ter ali na frente um time com... Acho que o Arrascaeta não deve começar, mas deve começar o Carrascal. E aí ali acho que o Paquetá vai jogar também, porque precisa pegar ritmo, precisa entrosar com... Pode ser que ele venha com o Paquetá no lugar do Jorginho ali, tá, ô Raíza? Pode ser. Não é o que ele tem dito que prefere, né? Ele poderia ter feito isso contra o Internacional, pode ser também, por exemplo, pode ser que ele venha, mas pode ser que ele venha com Everton Araújo, Paquetá e Carrascal, por exemplo. Pode ser. Mas eu acho que é isso. Vai um time que no ataque deve ser o Pedro. Eu acho que ele vai com um time que vai ser muito competitivo diante do Sampaio Correia. Não vai ter muito pra onde fugir, não. É um time forte, um time que tem totais condições de golear o Sampaio Correia. Bota de volta a classificação. Olha, gente, é bem fácil até de entender ali a classificação do grupo B, onde está o Flamengo. O Flamengo tem que ganhar para ir a 7. Olha ali, ó. O Flamengo ganhando vai a 7. E aí o Madureira, que está ali em segundo lugar, não pode pontuar. Madureira contra o Volta Redonda, fora. O Boa Vista, que enfrenta o Bangu em Moça Bonita, não pode pontuar. Ou seja, Madureira e Boa Vista, para o Flamengo, precisam perder o jogo. E o Nova Iguaçu só pode, no máximo, empatar o seu jogo. Porque aí o Nova Iguaçu iria a 6, o Flamengo estaria à frente com 7. O Nova Iguaçu pega a Portuguesa na Ilha do Governador. Se um desses resultados acontecer associado à vitória do Flamengo, o Flamengo vai classificar, a não ser que ele ganhe só de 1-0, né? Vai pro saldo, né? A não ser que ele ganhe só de 1-0, vai pro saldo, mas cara, eu sinceramente tô considerando que o Flamengo vai ganhar o jogo com alguma tranquilidade. 3-0 e tal. Claro que ele tem que fazer isso aí, né? Esse é o dever de casa dele. E contar com um desses resultados ali que eu citei, um dos 3 dando certo, associado a uma vitória dele por 3-0, por exemplo, ou 2-0 em alguns casos, ele vai classificar. Agora, tem aquele detalhe que é o seguinte: se der uma zebra colossal no Maracanã e o Sampaio Corrêa ganhar do Flamengo, ele não só joga o Flamengo pro quadrangular da morte, como pode jogar o Vasco, porque aí o Vasco vai precisar ganhar do Botafogo, nem empate serve. Já era. Se der uma zebra monstruosa, histórica do Sampaio... O empate pode servir se o Bangu perder. Se o Bangu, porque aí o Bangu é que vai lá pra... O Bangu tem 3 vitórias, né? Tem que ver o que é... Primeira vitória. Esquece, não, o Vasco tem que ganhar o jogo. Alô? Não, o Flamengo não vai passar. Não, mas eu tô falando aqui as hipóteses. Tem uma hipótese de Vasco e Flamengo irem pro quadrangular da morte. Sim. É vitória do Sampaio Corrêa sobre o Flamengo e o Vasco não ganhar do Botafogo em São Januário. E ali no topo da tabela, ali no grupo A... E o empate, se empatar, o Flamengo pode ir pro quadrangular sem o Vasco. E no grupo A ali, o Fluminense joga por uma vitória simples no fim da rodada, domingo à noite, no Maracanã. Vitória simples
para ser o campeão da Taça Guanabara. O Volta Redonda ainda pode ser esse campeão se ele ganhar o jogo dele Ou seja, Contra o Madureira. contra o se estiver Madureira. empatando o jogo e o Flamengo e Fluminense não Sampaio ganhar. Corrêa, no finalzinho entrega, né? Como é que é? Se Fala, estiver Papa. empatando o jogo Flamengo e Sampaio Corrêa, no último minuto, entrega aí, ó. Ah, Vai entrega. no seu coração, Papa. Entrega. Vai Ô, no seu Papa. coração, Papa. Perfeito, Ô, Papa, Papa. faz a boa pra gente, Papa. Eles não quiseram combinar, a gente combina aqui. Se tiver indo pro vinagre, Papa, avisa a rapaziada lá, rapaz. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!